Boa tarde, como que vocês estão? Tudo bem? Então, eu voltei aqui e vou continuar no, na parte um por causa que ficou faltando, né? Uns detalhes que é muito importante, né? A gente compartilhar. Mas em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que diz em Salmo 23, 4. E a palavra de Deus se lê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Esse versículo chama atenção porque por várias razões, mas uma delas é que muitas vezes a gente está passando por tanto problema que a gente sente que não é só quando a gente está enfermo, está doente, a gente está passando pelo vale da sombra da morte, não. Muitas vezes os problemas são tantos que a gente pensa que está morrendo, que não tem solução. E que tudo acabou, que a gente não vê a solução, né? Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. Então, não importa o que nós estamos passando, seja na enfermidade, seja algum problema, seja ou qual for a situação, Ele estará conosco, nosso Deus, o Deus de Israel, e Ele nos consola. E a coisa mais linda que tem é quando a gente tem essa certeza que nosso Deus está conosco. E quando a gente fala com Ele, a gente sente o abraço dEle, o consolo dEle, a paz. Isso é muito importante. Dá força para a gente sobreviver e vencer. Tá bom? Então, no último vídeo, na parte 1, eu falei com vocês que quando levava o Lucas no médico, ele chorava muito e a pressão dele aumentava. Agora eu quero explicar para vocês que quando o Lucas chegou aqui, ele tinha, eu creio que ele tinha 9 meses. Ele nasceu em 2003, ele chegou aqui em 1º de abril de 2004. Ele nasceu em junho 11 de 2003. Ele chegou dia 1º de abril de 2004. Então, quando a gente começou, quando a mãe dele levou ele a primeira vez no médico aqui, deram vacina nele. Quando saiu do Brasil, ele já tinha tomado várias vacinas, né? No Brasil, quando o bebê nasce, eu não sei se é uma semana depois, eu não sei que faz um testinho do pé, né? Para saber se é possível dar alguma doença incurável no futuro. Então eu trouxe, não sei porquê, de repente eu trouxe, veio no meio dos documentos da gente, esse documento dele. Então eu trouxe que o resultado foi negativo, né? Tudo negativo. Então, cada vez por ele ter chegado novinho e ele não tinha seguro médico ainda. Então, todas as vezes que levava ele no médico, eles davam uma vacina na perna dele. Significava que para o médico ver ele tinha que tomar vacina. Agora, que vacina? Não sei. Na época, eu não tinha curiosidade de perguntar e nem de saber. Por quê? Porque eu estava entrando numa situação assim tão difícil que eu estava mais preocupada com a parte emocional dele, com a parte essa de autismo, e eu me esqueci de perguntar. Mas uma vez eu lembro que eu falei com a enfermeira, por que toda vez que traz ele aqui tem que dar vacina nele? Porque o plano de saúde
que ele tem é esse, tem que fazer isso. Então acabou que foi continuando assim por muito tempo, até porque precisava de levar ele no médico, né? Porque aí começou a fazer exame, começou a estudar isso, estudar aquilo outro, né? Até descobrir tudo. Então, essa é uma parte importante que mais para frente a gente vai conversar sobre vacinas. Então, ele foi crescendo assim, a gente dava muito amor, muito carinho para ele, saía com ele e tal, mas ele era uma criança que não gostava muito de barulho. Então, se levar no parque, tivesse muita criança, ele gritava, porque no parque as crianças são livres, né? De correr, de gritar, essas coisas. Ele não gostava, ele não gostava. Então, a gente procurava ir levar ele no parque num horário que tinha menos criança, para ele não ficar muito nervoso. Porque quando ele ficava muito nervoso, ele comia as unhas, né? Ele mordia nos dedos, e até que ele ficava tenso demais, puxava até o cabelo dele. Então a gente procurava fazer tudo para ele não ficar nervoso, ficar bem tranquilo. Não é fácil, porque eles praticamente ficam nervosos com eles mesmos, né? Mas a gente fazia parte da gente para dar uma vida mais tranquila, né? Quando eu olhava alguma coisa que ele gostava, né? E que eu via que ele gostava, como ele gostava do Elmo, ele gostava do Barney, ele gostava muito de assistir Toy Story, coisas assim. Então eu comprava, eu ia comprando. Ele tá me olhando aqui com um olho engraçado. Porque eu estou contando a história em português. E ele só fala inglês. Alguma palavra ele entende, tudo mais. Mais para frente eu explico por quê. Mas como eu estou falando do Toy Stories, né, dos programas que ele gosta, ele sabe que eu estou falando alguma coisa que tem a ver com ele. Então, eu comprava os brinquedinhos para ele, então brincava com ele. Eu lembro que quando ele tinha mais ou menos 2 anos e meio, como ele chorava muito e a gente não entendia por quê, de repente ele começava assim, então eu comecei a pegar um papel e desenhar para ele. Eu sempre, desde pequena, eu gosto de desenhar casinha, boizinho, vaquinha. É como se eu tivesse numa fazenda, desde pequena. Todo desenho meu tem que ter uma casinha, uma vaca, pato, como se eu estivesse numa fazendinha. E eu passei isso para ele. Aí eu pegava na mãozinha dele, desenhava um patinho, desenhava o gatinho, essas coisas. Olha, graças a Deus foi uma bênção essa atitude que eu tomei para ajudar ele a estressar menos. Ele é um desenhista, ele ama desenhar, nunca parou. Ele gosta muito de desenhar, de pintar. Hoje eu posso ver tantas coisas que eu fiz, assim, que eu senti no coração de fazer por ele, para ajudar ele, e que não foi em vão. Então eu vejo muitas coisas, sabe? E então ele gosta muito, assim, de desenhar. Depois eu vou mostrar para vocês alguns desenhos dele, coisas que quando ele começou, e eu vou contar para vocês e vou mostrar para vocês também. Então é isso que eu queria falar para vocês, contar essa parte que eu deixei para trás, porque são coisinhas, né? São detalhes que não dá para contar tudo em um vídeo, não dá para contar tudo, porque aos pouquinhos vai aparecendo coisas. Mas uma das coisas que eu gosto muito é que Deus sempre tem dado bons médicos para ele, boas enfermeiras que têm paciência com ele e que ajuda muito ele e a mim também, porque me aconselha, me ajuda
com livros, me dá livros para ler, me ensina aquilo que eu preciso para ajudar ele. Então eu sou muito grata a Deus. Uma da coisa também que ele foi crescendo e o olho dele direito era torto, era assim, ele olhava com um olho, o olho direito dele, ele olhava assim. Um dia eu estava na casa do meu pai e da minha mãe, claro, né, casa dos dois, e meu pai falou assim, vocês têm que levar esse menino no médico, o olho dele não olha bem desse olho aqui não. Aí eu falei, não esquentei muita cabeça não. Mas um dia eu falei para a mãe dele, vamos levar ele no oculista? E aí nós levamos no oculista, a doutora passou um óculos para ele, depois eu vou mostrar para vocês que gracinha. Pequenininho, lindo, eu guardo porque eu acho ele lindo esse óculos. O primeiro óculos dele, eu paguei quase $200 por esse óculos lindo, ele usou ele. Ele tinha mais ou menos, não lembro muito bem, de 3 anos ele tinha uns 2 anos a 3 anos quando passou isso mais ou menos. E de lá para cá, ele sempre usa óculos e tem que usar óculos. Nunca mudou o grau, sempre é o mesmo. Por quê? Porque depois ele tinha 4 anos, o oculista dele decidiu que tinha que operar o olho dele. Porque o nervo do olho direito não deixava a bolinha mover. Então ele precisava de fazer a cirurgia dele. Então com 4 anos fez a cirurgia no olho dele. E graças a Deus foi um sucesso. O olho dele você olha, você não vê. Só se ele estiver muito cansado, muito estressado, aí você vê algo no olho dele. Mas do contrário não, fica tudo bem. Alguma coisa